Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou passando aqui, joga na tela, para analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de número 942. Estou de volta com vocês. Essa aula faz parte de um projeto que eu desenvolvo de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas toda semana o Supremo Tribunal Federal divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos julgamentos que aconteceram no tribunal na semana anterior. E o conhecimento do conteúdo desses informativos é relevantíssimo para quem se prepara para concurso público, para quem está advogando e precisa se manter atualizado com o que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, e de modo a facilitar a compreensão, eu desenvolvo esse projeto de buscar simplificar aquilo que o Supremo decide. Se você não conhece o projeto, está chegando agora, seja bem-vindo e me permita lhe dizer que existem aulas anteriores. Para cada um dos informativos de 2019 tem uma aula e tem também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e uma outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Então fica o convite, se você chegou agora, para assistir as retrospectivas e assistir tudo que já aconteceu nesse ano. Como é que você vai fazer? Você vai no meu site pessoal, vai aparecer aqui embaixo, que é o meu nome, o www.rafaelbarreto.com.br. Você vai chegar lá no site e vai ver no menu Informativos do STF. Clica lá e você vai ver Informativo 2019, Retrospectiva 2018, Retrospectiva 2017, tudo à sua inteira disposição, ok? Vamos pegar o Informativo 942, joga na tela, tá ele aqui, ó. Informativo 942. O primeiro julgamento, CLT, artigo 394-A, atividade insalubre, afastamento de gestante lactante. O tribunal, por maioria, confirmou medida cautelar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes e julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão quando apresentar estado de saúde emitido por médico de confiança que recomende o afastamento, contida nos incisos tais do artigo tal da CLT, inseridos pela lei número tal, e o colegiado registrou que na redação anterior o preceito estabelecia que a empregada gestante ou lactante seria afastada enquanto durasse a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e deveria exercer as suas atividades em local salubre. Estou de volta. Julgamento importantíssimo para quem está estudando para provas que abrangem direito do trabalho. Esse julgamento vai ser explorado em todas as provas. E, simplificando, o que o Supremo disse aí, gente, foi o seguinte: não se pode submeter a mulher gestante, a mulher lactante, ao trabalho em atividade em ambiente insalubre. É basicamente isso. Eu não posso submeter a mulher gestante ou lactante a trabalho em ambiente insalubre, em condições de insalubridade. E, com todo respeito a quem pensa diferente, me parece que é meio que dizer o óbvio. Você submeter uma mulher grávida, uma mulher que pariu recentemente, está em período de amamentação, lactante, a um ambiente insalubre é colocar em risco não apenas a maternidade, como a própria criança. Inclusive ainda no período de gestação do ventre materno. E o que acontece? A lei já estabelecia a proibição. A lei estabelecia o afastamento imediato da gestante, da lactante, de qualquer atividade insalubre, dispondo que ela só poderia elaborar em ambiente salubre. E o que a reforma trabalhista fez foi estabelecer que ela seria afastada, vamos jogar no informativo, quando apresentasse um atestado de saúde emitido por um médico de sua confiança que recomendasse o afastamento. Estou de volta.
E aí se pretendeu prestigiar, por assim dizer, a liberdade da mulher, de repente querer trabalhar num ambiente insalubre, mesmo estando grávida ou estando amamentando. E seria assim, mas professor, e se basta ela apresentar o atestado, será que mudou alguma coisa? Sim, mudou e mudou muita coisa, gente. Inclusive é destacado aí na notícia do julgado a eventual possibilidade de a mulher não apresentar o atestado com receio de, apresentando, sofrer algum tipo de retaliação no trabalho, correr o risco de já prepararem uma demissão dela. E isso, de certa forma, poderia gerar nela um receio de apresentar o atestado e dizer, olha, eu não quero trabalhar nesse ambiente aí. E é com medo de sofrer alguma retaliação, ela não apresentaria. E nada disso existiria se não tivesse sido feita a alteração legislativa. Olha, independe de a mulher apresentar um atestado recomendando, identifiquei que ela está grávida, que ela está amamentando, já tem que afastar de ambiente insalubre. É isso que tinha e é isso que vai continuar existindo. Joga na tela, está aqui. A reforma passou a permitir que a mulher gestante continuasse realizando atividade mesmo em condição insalubre, em grau mínimo ou médio, e no caso de lactação, que desempenhasse em grau máximo de insalubridade. Aí criou o ônus a ela de apresentar um atestado de saúde recomendando o afastamento. E aí a corte trouxe, a proteção à maternidade como direito social, artigo 6º, a proteção da mulher grávida ou lactante como contra o trabalho insalubre é um importante direito protetivo tanto da mulher quanto da criança, perfeito. Aqui é uma dupla titularidade, a da mulher e a da criança. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis, que não podem ser afastados pelo desconhecimento, pela impossibilidade decorrente da distância de centro médico ou pela própria negligência da gestante ou lactante em apresentar atestado médico sob pena de prejudicá-la ou prejudicar o recém-nascido. Outras razões poderiam levar a mulher a não apresentar o documento perfeito, como, por exemplo, o medo de vir a ser demitida posteriormente ou pressão para não entregar o atestado. A previsão de afastamento automático está de acordo com a jurisprudência do Supremo em relação à integral proteção à maternidade e à saúde da criança. A mudança trazida pela lei pretendeu a inversão do ônus da demonstração probatória e documental da circunstância insalubre. Partiu-se erroneamente da lógica que, em regra, insalubridade mínima e média durante a gestação e mesmo a máxima durante a lactação não causam risco. Estou de volta com vocês e, com todo respeito a quem eventualmente tenha essa presunção, que submeter a gestante a uma insalubridade mínima ou média, ou a lactante, a uma insalubridade máxima não causa risco, com todo respeito a quem pensa nesse sentido, mas me parece que isso é desconsiderar totalmente o que é um processo de gravidez, o que é um processo de amamentação. A gravidez por si só, a depender das variáveis, já coloca a mulher em risco. Já coloca em risco o processo gestacional. Gente, a gestante pode estar parada em casa, no seu ambiente doméstico, onde ela está habituada, onde ela vive, ela está ali em casa. Ela não está trabalhando, ela não vai trabalhar durante nenhum período da gravidez, porque a vida lhe permite permanecer em casa durante a gravidez sem trabalhar. Beleza, ela está em casa, na casa dela, ainda assim ela pode estar tendo risco à sua gravidez. Gente, são inúmeros os casos de gravidez que são interrompidas naturalmente. Então, com todo respeito, alguém cogitar submeter uma mulher grávida a um ambiente insalubre, dizendo que não há risco, com todo respeito, mas me permita dizer que é enxergar o mundo de uma maneira muito distinta da maneira como eu enxergo e fico feliz que o Supremo também enxergue dessa maneira. É um atentado contra a maternidade, é um atentado contra não apenas a gestante, como a própria criança, cogitar que uma mulher grávida
vai exercer uma atividade insalubre. Volta na tela. Vamos seguir aí no informativo, não é? E, venda de empresa estatal, autorização legislativa. O tribunal iniciou o julgamento de uma ação que discute se há ou não necessidade de autorização do Congresso Nacional para a venda de empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista. O julgamento está suspenso. Quando concluir o julgamento, eu vou abordar isso com vocês. Aqui, limitação de compensação de prejuízo fiscal. O Supremo iniciou também um julgamento, né, da constitucionalidade de dispositivo legal que limita a 30% o direito de compensar os prejuízos fiscais. Vamos aguardar a conclusão. Aqui, CNJ, estatização de serventia judicial e provimento anterior. Estou de volta com vocês. Eu não vou trazer as nuances desse caso, que é um caso muito pontual, é uma situação muito específica, e aí eu vou passar adiante nesse caso, joga na tela. Não vejo isso aqui sendo explorado numa prova. Aqui a gente já entra num tema que o Supremo já enfrentou, já foi cobrado várias vezes em prova, que é competência do município para legislar tempo máximo de espera em fila. A primeira turma manteve decisão monocrática, que aplicou a sistemática da repercussão geral, por considerar que a matéria já foi decidida no Supremo, está aqui, É a tese de que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, notadamente definição de tempo máximo de espera de cliente em fila de instituições bancárias. Estou de volta. A lei que é popularmente conhecida como a Lei da Fila do Banco. Em vários municípios brasileiros surgiram leis de fila do banco, leis que estabelecem tempo máximo de atendimento ao cliente do estabelecimento bancário, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E em alguns municípios, gente, as leis ampliam, não é só tempo de atendimento, é tempo de atendimento e condições de atendimento. Tem que ter uma senha eletrônica, um banco para ele ficar sentado, um bebedouro. Alguns ampliam, não é apenas banco, é também estabelecimento cartorário. São várias as hipóteses que surgem nessas leis municipais, e isso já foi discutido no Supremo Tribunal Federal, porque, por um lado, argumentava-se que era legislar sobre funcionamento de banco, matéria bancária, e aí só a União legisla sobre direito bancário, mas, por outro lado, o que se argumentava, é o que prevaleceu, que os municípios não estavam legislando sobre matéria bancária, mas estão somente sob condições de atendimento do cidadão municipal dentro do estabelecimento. Não estou dizendo qual é a taxa de operação que o banco opera, que horas o banco abre e fecha, se pode começar. Estou apenas dizendo, se o banco quiser um alvará de funcionamento para funcionar aqui no município, tem que tratar bem o cidadão municipal. Não pode fazer ele esperar muito, tem que ter um bebedouro, tem que ter um banco para ele ficar aguardando. E por isso que o Supremo pacificou a competência dos municípios. Perfeito? Vamos na tela, vamos seguir no informativo. A próxima decisão aqui, interessante, decisões do CAD e atuação do Poder Judiciário. Uma decisão onde a turma destaca, não é, que o Judiciário tem que ter autocontenção ao examinar o mérito de decisões proferidas pelo CAD. A gente pode até ampliar, está aqui. A expertise técnica e a capacidade institucional do CAD em questões de regulação econômica demandam uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Estou de volta. Em resumo, e simplificando, o que o Supremo disse aí foi o seguinte: como regra, o Judiciário não deve substituir o CAD no exame do mérito dos processos administrativos que tramitam no CAD. Não é dado ao Judiciário, salvo uma situação excepcional, substituir o entendimento meritório do CAD, mas tão somente analisar os aspectos formais de um devido processo legal. Por quê? Porque são questões que entram na seara de uma expertise técnica que, cá entre nós, no mais das vezes, o CAD tem muito mais do que o próprio Poder Judiciário, que é a questão da ordem econômica, regulação da atividade
econômica. Quem já teve a oportunidade de acompanhar algum processo no CAD de uma maior complexidade vai saber bem do que eu estou falando. Existem vários aspectos em torno da regulação econômica que passam realmente por uma expertise muito grande, que o CAD tem muito mais know-how do que, de uma maneira geral, o poder judiciário. Então, a decisão bem importante é essa que foi aí tomada, chamando a atenção do chamado dever de autocontenção do poder judiciário, prestigiando o mérito da decisão administrativa. Vamos voltar no informativo. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, CPI, comparecimento compulsório. Muito interessante isso aqui, para a gente até aproveitar para lembrar algumas coisas em torno de atividade de CPI. A turma de um empate na votação concedeu um habeas corpus, né, para que o paciente fosse ouvido numa CPI na condição de investigado e lhe assegurando o direito ao silêncio, ou seja, não responder pergunta, direito de ter assistência por advogado, direito de não ter que firmar o compromisso de dizer a verdade e de não sofrer nenhum constrangimento físico ou moral decorrente do exercício dos direitos anteriores. O paciente foi convocado para comparecer à Câmara perante uma CPI que está investigando causas do rompimento de barragem da empresa de mineração da qual foi presidente, não é? E a Corte está destacando que é assegurado o direito de um investigado não se incriminar perante CPI. Estou de volta. CPI para apurar rompimento de bagagem, rompimento de barragem da empresa de mineração da qual ele foi presidente. Me parece que aí deve ser de conhecimento de todos do que é que se trata nesse caso aí, né? Rompimento de barragem, empresa de mineração, causando uma tragédia gigantesca. E aí um ex-presidente é convocado a depor na CPI, tem que depor, só que ele pede para que seja reconhecido que ele está indo como investigado e, como tal, tem as prerrogativas constitucionais, né, de não se incriminar. E aí o Supremo aproveita para dizer, tem direito de permanecer em silêncio, tem direito de ser assistido por advogado, tem direito de não firmar compromisso de dizer a verdade e direito de não sofrer nenhum constrangimento porque está exercendo esses direitos. E é importante recordar que houve um período em que houveram embates muito grandes no andamento das CPIs, e o Supremo Tribunal Federal teve que intervir em algumas oportunidades. 2005, 2006, 2007, CPI dos bingos, diversos casos, CPI do apagão aéreo, e chegamos até alguns casos com votos, por assim dizer, quase que enciclopédicos do ministro Celso de Mello, que, por coincidência, alguns casos de CPI caíram sob a relatoria do ministro Celso, e ele deu um voto de umas 90 páginas quase, que virou quase que uma espécie de diretriz para a jurisprudência do Supremo sobre CPI, não é? E destacando, olha, a Constituição ela assegura o direito de não se incriminar. E é interessante que se a gente pega na Constituição, no artigo 5º, não está escrito que a pessoa tem o direito de não se incriminar. O que está escrito, em verdade, vamos no artigo 5º, artigo 5º, 63 o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Estou de volta. E aí se dá a esse dispositivo uma interpretação constitucional extensiva, ampliativa, que é o que deve vigorar em matéria de direitos fundamentais. Extensiva, eu vou além do que está no texto. O que é que está no texto? O preso tem o direito de permanecer calado. Aí como é que eu faço a interpretação extensiva? Onde é que eu alcanço? Não é só o preso, é toda e qualquer pessoa. E não é apenas ficar calado, é não se incriminar. Se extrai desse artigo 5º, 63, a norma de que toda e qualquer pessoa, presa ou não, perante qualquer órgão estatal, tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. A gente até aproveita para lembrar aqui, o que a gente estuda em interpretação constitucional, a diferença de texto e norma. Texto é o enunciado linguístico, o ponto de partida, a norma é o resultado da atividade interpretativa, é o produto da interpretação, né? Então, qual é o texto? O preso tem o direito de permanecer calado. Qual é a norma? Toda e qualquer pessoa, e não apenas o preso, tem o direito não apenas de permanecer calado, como mais do que isso, o direito de não se incriminar. E aí, a turma, nesse julgado aqui, está reiterando esse entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal. E essa ideia da não autoincriminação, inclusive, já foi utilizada pelo Supremo também, em um outro precedente. Se você assistir as retrospectivas, 2018, 2017, vai me ver comentando, no sentido de que não cabe determinar a condução coercitiva de acusado. Porque se o acusado tem direito de não responder a nada que ele incrimine, eu vou conduzir ele coercitivamente para quê? Ele vai ser obrigado a ser conduzido para chegar lá e não responder? Não tem sentido. Então, esta é uma garantia constitucional muito importante. Vamos jogar na tela. E aí o ministro Gilmar está destacando exatamente isso aqui, ó. O ministro entendeu que, por sua qualidade de investigado, o paciente não pode ser convocado a um comparecimento compulsório. Menos ainda sob ameaça de responsabilização penal. Se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato. A menos que a finalidade seja registrar pergunta de que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas, apenas como um instrumento de constrangimento e intimidação. Estou de volta. E é bem importante essas colocações do ministro Gilmar, no sentido de quê? De garantia dos direitos fundamentais, ok? Vamos voltar no informativo. E aqui, ó. Acordo de colaboração premiada e ausência de direito líquido e certo. A turma negou provimento a um agravo contra a decisão que indeferiu o mandado de segurança impetrado em 2 ações penais contra a da Procuradoria-Geral da República. A discussão é se existia direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à celebração de um acordo de delação premiada diante das características do acordo de colaboração premiada e da necessidade de distanciamento do Estado juiz do cenário investigativo. Estou de volta, muito interessante aqui a discussão. A discussão é a seguinte: o Ministério Público está obrigado a celebrar um acordo de delação premiada? Não. E a turma destaca que é preciso, primeiro, diferenciar o direito que tem a pessoa de fazer a colaboração premiada, e uma outra coisa completamente distinta é o acordo de colaboração premiada. Aquele que está ali se propondo a delatar, ele tem o direito de delatar, mas não tem o direito a que o Ministério Público formalize um acordo de delação. E isso aí está sendo destacado aqui no julgado. Vamos na tela, ó. É possível cogitar que o acusado tem direito subjetivo à colaboração, mas essa compreensão não se estende necessariamente a um âmbito negocial de entender que o Ministério Público é obrigado a firmar o acordo de colaboração. Distinção entre a colaboração e o acordo de colaboração. Estou de volta com vocês. Bem interessante aí esse destaque, não é? E aí havia uma discussão se o Ministério Público teria ou não a obrigação de firmar o acordo, no sentido de analisar se o Ministério Público não está, de repente, impedindo que se valorize a conduta daquele que está formulando ali a delação, e de repente tendo uma atuação seletiva. E aí, vamos jogar na tela um destaque que trouxe o ministro Gilmar. O ministro Gilmar acompanhou o voto do relator, mas, obter dictum, acentuou algumas premissas ao modelo de colaboração premiada, não é? Ele destaca que informações ou elementos produzidos por investigados em negociação de acordo de colaboração premiada não formalizado não podem ser utilizadas na persecução penal. E aí o juiz, na sentença, pode conceder o benefício ao investigado, mesmo sem a prévia homologação de acordo de colaboração. Estou de volta, são destaques que o ministro Gilmar traz no seguinte sentido, olha. Ok, o Ministério Público não está obrigado a formalizar o acordo, mas também não pode valorar aí aquilo que foi objeto de delação, se não houve o acordo. Ele está dando esse destaque, ok? Gente, informativo 942, são essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Eu queria convidar aqueles que ainda não estão inscritos em meu canal a se inscrever, né? Se inscreve aqui no meu canal. Queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, que estão estudando o direito constitucional, seja para buscar uma evolução na preparação para concurso público, seja para a militância da advocacia. Me ajude a compartilhar esse conhecimento da jurisprudência do Supremo, que é tão importante para quem precisa conhecer o direito constitucional. E fazer o convite para você botar aí na sua agenda, semana que vem a gente voltar a se encontrar
para estudar o informativo 943 do Supremo Tribunal Federal, ok? No mais, muito obrigado por dedicarem tempo estar aqui me assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!